Anteriormente, nós falamos de tipos de servidores. Mas esses servidores, esses clientes, eles são dispostos de uma forma física na rede. E essa disposição a gente chama de topologia. Topologia, isso mesmo, define a forma de como as estações estão fisicamente distribuídas. Os computadores, sejam clientes, sejam servidores, estão distribuídos dentro do ambiente. A topologia física é a descrição da rota utilizada pelos cabos da rede para interligar os nós. Nós é um novo nome, né? Nó, gente, seria o ponto de rede. O cliente é um nó dentro da rede. Numa rede, os computadores são conectados por alguns elementos. Por exemplo, na topologia estrela, existe um elemento físico chamado hub, switch ou roteador. Veja a imagem de um hub. Veja que ele concentra todas as estações da rede, todos os clientes e o servidor. Na imagem a seguir, vocês podem ver aí como funciona esse hub, compartilhando, transmitindo, recebendo informações. Então, na topologia estrela, existe o quê? O centralizador. Quem é o centralizador? O servidor. Toda a informação tem que passar por ele. Mas tem outra topologia, que é chamada topologia em anel. Na topologia em anel, é eliminada essa figura do centralizador, ou responsável pelo roteamento. Nesse tipo de rede, as informações são transmitidas de um ponto ao outro da rede, até alcançar o ponto destinatário. Ou seja, toda informação, quando transmitida, passa por todas as máquinas da rede, até chegar a seu destino. Mas tem um probleminha nesse tipo de rede. Se houver uma quebra de uma das máquinas, uma paralisação, ou então um seccionamento do cabo do elemento físico, a rede é interrompida. Veja o exemplo da rede anel. As máquinas são ligadas para um único meio físico e não existe o elemento centralizador, né? Não existe o servidor, uma máquina denominada servidora, e também não existe o roteador, não existe o switch, não existe o hub. Outra topologia é a topologia em barra, ou barramento, ou linear. Na topologia em barra, existe o quê? Um único cabo, chamado de tronco, chamado de backbone, ou segmento, que conecta todos os computadores de rede em uma única linha. Esse tipo de rede também, ele faz com que o sinal passe por todas as máquinas. Não existe um centralizador, mas permite que o maior número de terminais ligados à rede, e todos os terminais são ligados a um cabo principal. Deste modo, uma informação poderá ser enviada para o terminal ou para todos simultaneamente. Veja o exemplo da topologia em barra. Nós temos um único barramento, onde é pongado, né, os nós da rede. Eu falei de meio físico de transmissão. Meio físico, cabo, cabeamento. É o cabeamento que vai assegurar, por meios físicos, a conexão entre os diferentes pontos de rede. Há vários tipos de cabo, além de várias formas de conexão. Cabo par trançado. O cabo par trançado é o cabo mais utilizado atualmente. É aquele cabinho azul da rede. Eu garanto que vocês já viram em algum lugar, né? É aquele cabozinho. Ele é constituído por pares de fios enrolados em espiral. Na verdade, gente, são 4 pares de fios. A taxa de transmissão desse tipo de meio pode chegar até alguns poucos megabits por segundo, dependendo da distância entre os extremos. Técnica de transmissão e qualidade do cabo. O par trançado é bastante suscetível a ruídos e interferência, porém é um meio que tem o menor custo por comprimento. A ligação de nós é extremamente simples, reduzindo demais o custo de utilização. Olha o exemplo do cabo par trançado. Olha, 1, 2, 3, 4 pares de fios e coloridos. Esses cabos eles são clipados no conectorzinho, conector transparente, para ser um conector de telefone, conector RJ45, e segue uma especificação internacional de código de cores para ser realizada esta conexão. Outro tipo de cabo é o cabo coaxial. Há um tempo atrás, o cabo coaxial era muito utilizado, se bem que ainda é utilizado quando a gente fala de TV a cabo. A TV a cabo utiliza esse tipo de cabo. Antena também nas nossas casas, né? A antena externa. Ou então o cabinho, aquele conectorzinho do antigo videocassete, lembra? Aquele cabinho que tinha aquele conector de cobre com aquela malha, com aquela malha ao redor. Então ele era mais utilizado. É composto de condutor interno, que é esse fio de cobre,
E um material isolante e para uma malha de blindagem. Ele se adapta a todas as topologias. Devido às suas características, ele suporta taxas de transmissão muito altas, alcançando tipicamente 10 megabits por segundo em distância de ordem de 1 km. O cabo coaxial tem uma imunidade a ruído bem melhor que o par trançado, só que o seu custo é muito elevado. O cabo par trançado, ele utiliza esse conectorzinho chamado conector BNC, né, esse conector cromado. E a fibra ótica, né? A fibra ótica consiste em um filamento de silício. A fibra ótica é de vidro. Não passa sinal elétrico. A fibra ótica, ela transmite sinais luminosos, né? Que transporta informação de forma codificada numa velocidade absurda. Ela é imune à interferência eletromagnética. A grande vantagem da fibra ótica, ela não sofre interferência eletromagnética e os dados navegam em velocidade assim absurda, né? O cabo de fibra ótica é apropriado para transmissão de dados a grande velocidade e alta capacidade devido à sua pureza de sinal. É lógico, né? Todas essas vantagens poderia ser caro. É o mais caro de todos. Atinge taxas de quase centenas de gigabits por segundo, permitindo dados, voz e imagem. A nossa internet banda larga só foi possível graças à cabeação ótica, né, que foi implantada aqui no nosso país. Caso contrário, a gente não teria até hoje, né, essa internet banda larga. Bom, gente, está aí, né, no final de mais uma aula, ok? Eu agradeço a atenção, espero que seja de grande valia para vocês, ok? A gente se encontra mais adiante, tá bom? Valeu, obrigado.